Alô, alô. Primeiramente, boa tarde a todos. Em nome da Comissão de Orçamentos e Contas Públicas, queremos cumprimentar autoridades aqui presentes, os servidores, colegas vereadores. Estamos começando essa audiência pública de participação popular. Quero agradecer aos colegas vereadores que fazem parte da comissão, a senhora Ivete, Fátima Calegaro e Eduardo Maro, que fazem parte da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Queremos, nesse momento, agradecer os que nos acompanham, através das redes sociais, aos servidores que estão aqui, a cada um de vocês que nos apoia nesse momento importante. A primeira audiência pública de participação popular em cumprimento ao disposto da legislação vigente promovida na Comissão de Orçamento e Finanças e Contas Públicas para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2024. Para dar seguimento aos atos da audiência pública, convido o senhor Vanderlei Biondo, contador, representante da Secretaria Municipal da Fazenda, para fazer uso da palavra, procedendo à apresentação e dados relacionados às metas fiscais do nosso município. Vanderlei, é contigo. Boa tarde a todos. Quero agradecer aos vereadores que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento, aos demais vereadores, secretários que estão presentes, em especial a secretária da Fazenda, Paula Daiele, o vice-prefeito, Vladimir, também está presente, e os demais da comunidade. Então, ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o executivo então tem que apresentar e avaliar as metas fiscais. No caso, hoje é o terceiro quadrimestre de 2024. Nada mais é que prestar conta das receitas e despesas que o município teve em 2024. Como tem um conceito de receita pública, depois despesa, a receita é a soma de ingressos, impostos e taxas que entra no município nos cofres públicos. Essa receita é dividida em duas categorias: receitas correntes, os impostos e taxas, contribuições, as receitas patrimoniais, que são as aplicações que estão no banco, industrial, serviços, as transferências do governo do Estado e da União, e as intra-orçamentárias. Também temos as receitas de capital, que são as alienações de bens, operações de crédito, que o município teve há 2 anos atrás, operação de crédito, e transferência de capital, que é convênios com a União e o Estado. Esse quadro aqui, então, mostra a receita realizada no exercício de 2024. Então, nós tivemos orçado 219 milhões, que 184 milhões é do município e 35 é do Fundo de Previdência. É uma receita consolidada. E vocês vejam que tivemos um equilíbrio, um ano bem difícil, vocês sabem, não é fácil fazer um orçamento com tragédias, com enchentes, com estiagem e coisa arada. Mas assim tivemos um equilíbrio de 3% a mais no total das receitas. Então, foi contemplado então as receitas arrecadadas. Temos ali os impostos e taxas, que é receitas próprias do município. Temos a transferência do governo do Estado e da União, também é positivo e foi maior que o orçado. Então, no total de tudo, 3,11 a mais do orçamento do município. Ali fizemos uma tabela dos últimos 5 anos das receitas. Tivemos Então, vocês veem desde 2020 o crescimento que teve 120 milhões em 2020, 137 em 2021, 2022, 166, e daí foi para 206 e agora 226 milhões. Chamo assim
chamo a atenção aí de a Receita Patrimonial 2023, olha só o tamanho que teve, 23 milhões, são as aplicações no banco. Também as receitas próprias do município do ano passado, da 2023, 33 milhões, esse ano 32 milhões. Então, o ISS, PTU, tem um crescimento muito importante no município. E daí as transferências da União e Estado, que é ICMS, FPM, também contemplou muito positivo para o município também. Aqui temos um quadro aqui das receitas próprias. IPTU nós orçamos 7.450.000 e arrecadamos 7.950. Também ISS, 12.220.000, foi arrecadado 12.859. Então tivemos também uma porcentagem maior do que orçado, bem como as taxas também. Aqui uma distribuição aqui das transferências correntes da União e do Estado. FPM quase fechou 100%. Daí temos os convênios também. E do Estado, a maior fatia ali é o ICMS, então. 10,55 a mais que foi orçado. Então, quer dizer que a economia reagiu em 2024, mesmo com problemas. Para o município foi ótimo. IPVA também quase completou 100%. Ali a última, instituições privadas, que são doações, então também chegou a quase 95%. Agora vamos para o lado da despesa, que são os gastos fixados na lei orçamentária, na LOA, e outras leis específicas. Também é dividido em duas categorias: a corrente, que serve para pagar o pessoal, material de consumo, gasolina, óleo, serviços e demais despesas para a manutenção da máquina. E daí temos a de capital, que é destinada para investimentos, obras, equipamentos do município e demais. Aqui a despesa prevista então, é o mesmo valor da receita, 219 milhões, consolidada entre Prefeitura e RPPS. E Câmara de Vereadores, aqui entra a Câmara na despesa. Então foi realizado 192 milhões no total, chegou a quase 90% que o município investiu, ou aplicou, ou gastou no caso. Aqui um resumo por fonte de recursos. O total, então, da receita é 226 milhões. E a despesa empenhada, no caso, 198 milhões no total. Então, recursos próprios, o município arrecadou 94 milhões e empenhou 90 milhões e meio. MDE, que é da educação, 13 milhões foi orçado e foi aplicado 15 milhões. Ali o município colocou também mais de 1 milhão do recurso para dentro da despesa do MDE. Fundeb, 25 milhões orçado e foi empenhado 23 milhões, quase 95%. Saúde, 25 milhões, quase 26 milhões. Também aplicou mais de 200 mil, 300 mil que o município colocou para a fonte de recursos da saúde. E o Fundo de Previdência, que arrecadou 38 milhões e gastou então a metade do arrecadado, 19 milhões. E os convênios, que é da União e do Estado, que foi orçado a 29 milhões e foi empenhado 23 milhões, 81% do total. Aqui uma comparação da receita com a despesa liquidada. Então, a receita, a despesa é os 219 milhões, a receita foi 226 milhões e a despesa liquidada 192 milhões. Então, orçamentário sobrou 34 milhões do orçamento de 2024. Isso chega a 85%. Aqui a despesa liquidada por secretaria, aí, vocês podem ver, desde Câmara de Vereadores até Secretaria-Geral de Governo.
Alguns gastaram um pouco mais, investiram. Talvez não estava no orçamento. No caso ali, eu vi hoje de manhã, o esporte não tinha orçado, mas foi empenhado. Então, talvez uma outra passou do 100% ainda. Agora é um demonstrativo da receita corrente líquida de janeiro a dezembro. Não são todas as receitas do município, são algumas que fecham 197 milhões. Então, deduzindo aí algumas coisas, contribuições sociais e receita do RPPS, ficou em 176 milhões. Deduzindo as emendas dos deputados individuais, 1.350.000 é descontado, e mais a fonte de recurso 604. Totalizando líquido 174.107.949 reais. Aqui temos a despesa de pessoal. O executivo, então, somou 83 milhões com RPPS e prefeitura. E daí é descontados inativos e outras deduções, ficou em 64.035. Isso, então, em cima daquela receita anteriormente falado, deu percentual de 36,78. Só para salientar que nos últimos 20 anos esse percentual nunca estava tão baixo que nem agora. Só para vocês terem uma ideia. A Câmara de Vereadores, então, gastou 2.435 milhões, fazendo em cima daquela receita. A receita é a mesma para os dois. Então, ele gastou 1,40 é o percentual da Câmara. Agora vamos para o índice da educação. A base de cálculo é 147.373. O mínimo é 25%, daria 36.843. E foi realizado também um percentual bem alto, 38.232. Então, tem uma diferença grande aí do aplicado, então. Na saúde, o mínimo é 15%, só que a base de cálculo é 144 milhões, não é 147, porque os valores do FPM extra não contam para a saúde, só para a educação. Então, 15% daria 21.631. E a secretaria, então, aplicou 26.143. Então, aplicou aí 3% a mais. O mínimo é 15 e aplicou 18,13. Agora também temos o Fundeb, que é o mínimo 70%. A base de cálculo é 24.514. Isso são as transferências que o governo manda para o município. O limite é 70%, então daria 17.160. E realizou-se, então, 18.773 milhões. O percentual ficou em 76,58. Aqui temos as disponibilidades aí de caixa, o que sobrou no ano, na virada do ano, então. Então, no total de caixa, 42 milhões nós tínhamos em caixa. O bruto, 27 milhões no recurso livre, MDS 327, Fundeb 1.710, a SPS, que é a saúde, 472, e os convênios 12.300. Deduzindo todos os restos a pagar, que ficarem empenhados, no caso, a liquidar e liquidados, que vai ser pagos esse ano, ficou no caixa, então, líquido 35.131. Só do recursos próprios, então, ficou 23.754. Também temos ali no segundo quadrinho o Fundo de Previdência. Ficou bruto 184 milhões aplicado nos bancos. Ficou um empenho de 13.525. Então, o líquido está no caixa do RPPS para pagar os inativos aí, futuramente, atual e futuramente, 184 milhões. Câmara de Vereadores,
ficou em caixa 86.314, aí ficou alguns empenhos aí a liquidar, também ficou empenho extra de 34 mil. Então, o que ficou de empenho ficou no caixa, então zerou ali a conta da Câmara de Vereadores. Por minha parte era isso, e agora deixo para o presidente aí. Bom, Vanderlei, obrigado. Secretária Paula, mais alguma coisa a acrescentar? Não? Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida que queira sanar? Fiquem bem à vontade. O momento é esse. Alguém mais acrescentar alguma coisa, alguma questão? Então, agradecer ao Vanderlei, a toda a tua equipe, obrigado. A gente agradece a todos vocês e declaramos encerrada a audiência. Obrigado.